Capítulo 14. A característica mais notável neste último encontro foi o espírito de solidariedade mútua e plena de todos os participantes. Maxwell observou isso muito bem e, não sem um certo tremor, imaginou o momento em que essa identificação e solidariedade chegasse ao ponto mais alto. Quando se daria isso? Aonde ela os levaria? Ele não sabia quando nem como, mas não estava alarmado. Ele somente observava com crescente admiração os resultados que aquela simples promessa estava produzindo naquelas vidas. Alguns resultados já estavam sendo sentidos em toda a cidade. Quem poderia prever a influência que haveria até o fim de um ano? Uma forma prática e concreta dessa solidariedade foi mostrada nas promessas de apoio e auxílio que Eduardo Norman recebeu de todos os presentes. Ele foi cercado pelo grupo no encerramento da reunião e seu apelo por ajuda dos crentes de Raymond foi perfeitamente compreendido por todos. O valor de um jornal como o Diário de Notícias nos lares e para o aperfeiçoamento da cidadania, especialmente na crise atual em que a cidade se encontrava, não podia ser avaliado. Ainda estava para ser visto o que poderia ser feito a partir de agora, em razão da doação oferecida com tanta liberalidade. Mas era também verdade, como acentuou Norman, que somente o dinheiro não pode construir o poder de um jornal. Ele deve merecer o apoio e a simpatia dos cristãos de Raymond antes de ser considerado uma das grandes forças da cidade. A semana que se seguiu a essa reunião no domingo foi uma das mais agitadas de Raymond. Era a semana da eleição. O diretor Marsh, fiel à sua promessa, tomou sua cruz e carregou-a com varonilidade, mas não sem estremecimentos, gemidos e até lágrimas. Ele foi tocado no seu mais profundo conceito de valor pessoal, espiritual e intelectual, tendo de deixar seu sacrário, que era a sua vida no colégio por muitos anos, para sair à rua e lançar-se a uma luta que o repugnava, mas que teria de enfrentar como seguidor de Cristo. Estavam com ele uns poucos professores do colégio que também fizeram a promessa na primeira igreja. A experiência e os sofrimentos deles eram como os dele. O isolamento de seus deveres como cidadãos tinha sido igual ao dele. O mesmo seja dito de Henrique Maxwell, que mergulhou no horror dessa luta contra o alcoolismo e seus aliados, com um desgosto doentio a cada dia que passava. Nunca em sua carreira havia ele carregado uma cruz tão pesada. Ele vacilava sobre esse peso, e em rápidos intervalos, quando entrava no aconchego silencioso de seu escritório para descansar, o suor descia-lhe pela testa e ele era tomado de um terror indescritível, como de alguém que caminha nas trevas ao encontro do desconhecido. Ele não se acovardava, porém, mas sentia o calafrio de qualquer homem em sua condição e com seus hábitos quando repentinamente confrontado com o dever cívico que lhe era desconhecido, e o enchia de vergonha e humilhação. Quando chegou o sábado, dia da eleição, o excitamento chegou ao ponto culminante. Fez-se uma tentativa de fechar todas as casas de bebidas, mas o sucesso foi apenas parcial. Bebeu-se muito acima do normal durante todo o dia. O retângulo regurgitava, fervia, blasfemava e exibia sua pior índole de olhos fixos na cidade. Gray havia continuado suas reuniões durante a semana e os resultados foram melhores do que se podia esperar. Quando chegou o sábado, ele sentiu que a crise tinha chegado ao seu ponto culminante. O Espírito Santo e Satanás estavam preparados para um conflito encarniçado. Quanto maior interesse havia nas reuniões, maior era a ferocidade da vileza do outro lado. Os donos dos bares nunca esconderam seus sentimentos. Ameaças abertas de violência eram feitas. Uma vez durante a semana, Gray e seu pequeno grupo de assessores foram atacados com objetos de vários tipos quando deixavam a tenda tarde da noite. A polícia enviou uma força especial, e Virginia e Raquel ficaram sempre sob a proteção de Rowling ou do Dr. West. O poder do canto de Raquel não havia diminuído.
Antes, a cada noite, parecia aumentar em intensidade e realidade a presença do espírito. Gray tinha em princípio hesitado em realizar uma reunião naquela noite. Mas ele tinha uma única simples regra de ação, pela qual sempre se guiava. O espírito parecia guiá-lo no sentido de continuar a reunião, e assim a noite de sábado correu como de costume. A excitação na cidade atingiu o apogeu quando os locais de votação encerraram às 6 horas. Nunca havia antes uma eleição tão renhida em Raymond. O ponto-chave da campanha, pró-licença e contra a licença, para a venda de bebidas, nunca antes foram objeto de discussão tão ferrenha como agora, sendo diferentes as circunstâncias nesta eleição. Nunca na história da cidade, grupos opositores se organizaram para essa disputa eleitoral. Nunca se ouvira que o diretor do Colégio Lincoln, o pastor da primeira igreja, o deão da catedral, os profissionais que vivem em suas ricas casas na avenida, tivessem de comparecer pessoalmente aos postos de votação, representando com sua presença e seu exemplo a consciência cristã da cidade. Os políticos tradicionais estavam abismados diante do que viam. Mas esse espanto não impediu em qualquer momento o exercício da cidadania pelo voto. A luta foi ardente de ambos os lados, de momento em momento. E quando chegou o fim às 6 horas, nenhum dos lados fora capaz de anunciar antecipadamente o resultado. Os participantes concordaram que nunca antes havia acontecido uma eleição como aquela em Raymond. E os dois partidos esperavam a proclamação do resultado com o maior interesse. A reunião da tenda encerrou-se depois das 10. Por várias razões, a reunião foi extraordinária. Maxwell esteve lá novamente a pedido de Gray. O pastor estava completamente exausto em virtude dos trabalhos do dia, mas o apelo de Gray veio a ele de tal forma que não podia resistir. O diretor Donald Marsh também estava presente. Ele nunca tinha ido ao retângulo, e seu interesse pelo trabalho foi motivado pelas referências que ouvira sobre a influência do evangelista na pior parte da cidade. O Dr. West e Rowling tinham chegado com Raquel e Virginia. E Laurin, que ainda estava hospedada na casa de Virginia, estava presente junto ao órgão, perfeitamente normal, sóbria, com humildade e receosa de sua fraqueza, mantendo-se perto de Virginia como um cão fiel. Durante todo o culto permaneceu sentada, cabisbaixa, chorando, parte do tempo, soluçando quando Raquel cantou "Eu era uma ovelha desgarrada", agarrando-se quase visivelmente, ansiosa, a única oportunidade que encontrara, ouvindo a oração, o apelo e a confissão, como uma tradicional convertida, uma cristã nova. A tenda estava completamente cheia. De uma ou outra ocasião, havia alguma perturbação lá fora. O alvoroço começou a crescer à medida que a noite avançava, e Gray achou prudente não prolongar a reunião. De momento em momento, ouviam-se gritos e algazarras de uma grande massa que perturbava a reunião. Os resultados da eleição tinham começado a chegar ao retângulo, atraindo para as ruas as pessoas que estavam nas hospedarias, albergues, tabernas, cortiços, etc. Mesmo diante desse alvoroço, o canto de Raquel mantinha a multidão dentro da tenda. Houve umas 12 ou mais conversões. Finalmente, o povo ficou irritável e Gray encerrou o trabalho e ficou um pouco de tempo com os convertidos. Raquel, Virginia, Laurin, Rowling, o Dr. West e o diretor Marsh saíram juntos com a intenção de dirigirem-se diretamente ao lugar onde costumavam tomar o bonde. Ao saírem da tenda, notaram que o retângulo estava em tamanha turbulência que se podia esperar algum sério problema, como um tumulto provocado pela bebedeira. E enquanto avançavam no meio da multidão naquelas ruas estreitas, começaram a perceber que eram eles mesmos objetos de grande atenção. "Ali está ele, o sujeito no chapéu alto! Ele é o líder!" gritou uma voz rouca. O diretor Marsh, com sua figura ereta, imponente, se destacava no pequeno grupo. "Como vão ainda as eleições? Não sei, é muito cedo para saber o resultado, não é?" Falou em alto, e um homem respondeu:
Dizem que o segundo e o terceiro distritos votaram quase em porço contra o alcoolismo. Se for verdade, os homens da cachaça ficaram por baixo. Graças a Deus! Tomara que seja verdade! Exclamou Maxwell. Marsh, estamos em perigo aqui. Você percebe nossa situação. É preciso levar estas moças a um lugar seguro. Tem razão, disse Marsh, quando naquele momento uma chuva de pedras e outros objetos foram arranjados contra eles. A rua estreita e a calçada em frente deles estavam totalmente cobertas dos piores elementos do retângulo. Esta é uma situação muito grave, disse Maxwell. Com Marsh, Rowling e o Dr. West, ele avançou abrindo caminho no meio da turba. Virginia, Raquel e Lauren seguiam de perto, protegidas pelos homens, que estavam conscientes do perigo que corriam. O retângulo estava todo embriagado e revoltado. Ele via em Marsh e Maxwell 2 dos líderes na disputa da eleição, que provavelmente o havia privado da bebida bem-amada. "Abaixo os aristocratas!" gritou uma voz fina, aparentemente de mulher. Seguiu-se uma chuva de lama e pedras. Raquel lembrou-se mais tarde que Rowling saltou à sua frente e recebeu em sua cabeça e em seu peito alguns golpes que certamente a atingiriam se ele não a tivesse escudado. E precisamente então, antes de a polícia se aproximar, Lauren, num movimento rápido, saltou sobre Virginia, empurrando-a para o lado, olhando para cima e gritando. Foi tão repentino que ninguém teve tempo de fixar o rosto de quem atirou o objeto. Mas da janela de um quarto, sobre o mesmo bar de onde Lauren tinha saído uma semana antes, alguém havia lançado uma pesada garrafa. Virginia voltou-se para ela e num instante ajoelhou-se a seu lado. Os policiais chegaram em seguida junto ao grupo. O diretor Marsh levantou o braço e exclamou bem alto para se sobrepor aos urros daquela horda selvagem. "Parem! Vocês mataram uma mulher!" A notícia acalmou um pouco a multidão. "É verdade?" perguntou Maxwell quando o Dr. West se ajoelhou do outro lado de Lauren, mantendo sua cabeça levantada. "Ela está morrendo", disse o Dr. West brevemente. Lauren entreabriu os olhos e sorriu para Virginia, que removia o sangue do rosto da infeliz e se curvava para beijá-la. Lauren sorriu novamente e no minuto seguinte, sua alma entrou no paraíso. Entretanto, Lauren era mais uma das mulheres, entre milhares, morta pelo demônio do álcool. Afastem-se agora, homens e mulheres, do pecado nesta rua imunda. Deixem passar seu cadáver. Permitam que ela saia deste antro onde não pôde viver dignamente. Ela era uma de suas filhas. O retângulo imprimiu nela o sinal da besta. Bendito aquele que morreu pelos pecadores e por cujo poder uma nova alma brilha agora, livre do corpo que volta à terra. Afastem-se e que ela tenha uma morada segura. Deixem-na passar com reverência, seguida e rodeada do pequeno grupo de cristãos aterrorizados e chorosos que foram seus únicos amigos verdadeiros. Vocês a mataram, bêbados assassinos. Até quando? Até quando, ó América cristã? Quem matou esta mulher? Afastem-se. Quem era Lauren? Uma filha das ruas, pobre bêbada, vil pecadora. O Senhor Deus, até quando? Até quando? A bebida a matou, isto é, mataram-na os partidários que permitem a venda livre do álcool. O dia do juízo revelará quem foi o assassino de Lauren.